Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta quinta-feira, dia 11 de julho. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu quero te convidar a abrir hoje a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, mais do teu espírito. Queremos, Senhor, andar na tua palavra e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Queremos andar fielmente na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler então aqui a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1. Antes eu quero contextualizar um pouco essa segunda epístola para que nós possamos entender. Essa epístola, ela foi escrita poucos meses depois da primeira epístola que nós terminamos ontem. O que aconteceu? Quando Paulo enviou a primeira carta, essa carta trouxe como resposta para Paulo que a igreja lá ela estava amadurecendo, ela estava crescendo, né? Os irmãos estavam aumentando a sua fé, o seu amor, progredindo na palavra do Senhor. Então isso deixou ele muito feliz. Porém, também veio como resposta de que a pressão e a perseguição estavam aumentando. Então, esse capítulo 1 que nós vamos ler hoje, você vai ver que ele é um capítulo muito importante e muito prático para as nossas vidas também. Que conforme eles amadureceram e cresceram, também as pressões aumentaram. Também Paulo aqui vai tratar sobre alguns assuntos que são aqueles falsos mestres que estavam levando sementes de uma falsa doutrina para a igreja e que essas sementes estavam brotando e estavam começando a trazer mudanças de comportamento na igreja, como por exemplo desencorajando alguns irmãos. Então Paulo ele quer incentivá-los a perseverar, incentivo que nós também precisamos diante das lutas, das tribulações, das batalhas, perseverar na fé. Também, amados, alguns falsos mestres estavam ensinando que a volta do Senhor já tinha acontecido. E alguns irmãos também eles se recusavam a trabalhar. E o mandamento do Senhor é que todos deviam trabalhar com as suas mãos e suprir as suas necessidades para ter com que ajudar aos necessitados. Mas eles não queriam trabalhar. E, resumindo mais uma vez, quanto a esse aspecto escatológico, que fala das coisas finais, eles pregavam e tinham recebido essa falsa doutrina de que o dia do Senhor já havia chego. Então Paulo vai mostrar, não, o dia do Senhor não chegou ainda. Para que esse dia chegue, primeiro vão ter que acontecer, ocorrer algumas coisas antes. Primeiro alguns acontecimentos devem ocorrer primeiro, para que então o dia do Senhor chegue. Isso também é uma coisa muito importante para nós nos dias atuais, onde muitos querem ensinar e dizer, olha, já é o tempo, já chegou o tempo. Será? Será que a palavra de Deus fala isso? Vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, prefácio e saudação, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É a saudação que Paulo sempre dá no início das suas epístolas. No versículo 3, interessante um detalhe. Por que Paulo ele coloca no final das suas epístolas, você que já leu as epístolas, você vai perceber que no final das epístolas, e essa é uma delas, Paulo diz assim, ó, esta saudação escrevo de próprio punho, para garantir de que a carta era uma carta verdadeira, porque estavam circulando cartas falsas, nós vamos ver e vamos falar sobre isso amanhã, amém? Que levavam doutrinas falsas que eram atribuídas a Paulo, por isso que Paulo assinava as suas epístolas no final, a saudação final de próprio punho, mostrando, ó, esta carta de fato ela é minha. Então ele diz aqui no versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então nós vemos aqui que esses dois pilares importantíssimos na vida do cristão estavam presentes, nós já falamos sobre isso na primeira epístola aos Tessalonicenses, e Paulo está reafirmando aqui porque veio esta resposta da primeira epístola que ele enviou, que aquela igreja estava crescendo na fé e no amor. Amados, todo cristão
precisa ter presente na sua vida a fé e o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo, em nome de Jesus. E Paulo está dizendo, olha, isso tem crescido, tem aumentado. Então vocês estão crescendo em fé, estão crescendo em amor, vocês estão amadurecendo. E aí no versículo 4 ele começa a nos ensinar algo muito importante, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. À vista, olha que importante isso que ele vai dizer aqui, que nos ensina. Vamos trazer isso para as nossas vidas nos dias atuais, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, Paulo está elogiando que eles estão crescendo em fé e em amor e que eles estão suportando, permanecendo constantes na fé, mesmo em meio a essas tribulações que eles têm, que eles estão passando. Mas aqui nos ensina algo muito importante, que é o que estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja não estava amadurecendo, crescendo na fé e no amor? Então também o nível de lutas, de perseguições, de tribulações também aumenta, amados. Ela é proporcional, sabia? Esta carta mostra isso muito claro. Que as lutas e as perseguições, elas são proporcionais ao que aquela igreja está crescendo, ao que ela pode suportar. Não é assim com uma criança não pode suportar determinadas coisas, mas quando você se torna adulto, o que acontece? Você tem que suportar uma série de lutas, uma série de responsabilidades que antes você não podia. E é assim com a igreja também. Então, conforme nós crescemos, as lutas e tribulações, as perseguições também crescem. Se você está passando por isso e tem andado na palavra do Senhor, claro, você pode ter certeza que isto é um sinal de amadurecimento e de crescimento. Coisas que antes você não suportava, agora você já pode suportar. Veja o que diz o versículo 5 ainda. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Olha, o versículo 5, ele ainda amplia mais essa ideia, dizendo o seguinte, que os sofrimentos não significam que Deus nos abandonou, mas ele é um sinal do amadurecimento e do crescimento da igreja. Então, conforme nós crescemos, nós temos mais responsabilidades. Conforme nós crescemos, nós temos lutas maiores. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Muitos cristãos confundem as suas lutas e as suas tribulações. Ah, Deus me abandonou, o Senhor não está comigo, o Senhor está em silêncio. Não, é porque você está crescendo, você está amadurecendo. Claro, volto a reforçar aqui, aqueles que estão buscando andar na palavra de Deus. Amém? Então essas lutas, essas tribulações, não são um sinal de que você está no caminho errado, de que tem pecado na tua vida. Amados, todos nós somos pecadores, mas não andamos no pecado. O pecado é um tropeço. Mas do amadurecimento, do crescimento, das tribulações que agora você pode suportar. Então a palavra de Deus ela é muito clara e ela traz esse esclarecimento para nós, e porque muitas pessoas que eu atendo, elas têm essa dúvida. Se você está andando na palavra e você está sofrendo lutas maiores, significa que você está crescendo em fé e em amor. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Eu vou ler o 7 também. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E aqui ele continua nos dando essa mesma explicação, ou ampliando esse entendimento, melhor dizendo. Ele diz o seguinte aqui, que assim como as tribulações elas atuam na vida daqueles que são, como ele diz aqui, meu Deus, onde está aqui? Versículo de número 6, aqueles que estão fazendo mal à igreja, perseguindo a igreja, assim como a tribulação ela vem sobre eles também como a paga, como um juízo de Deus, a tribulação sobre o cristão não vem como juízo, mas ela vem para aperfeiçoamento, para nos aperfeiçoar. Olha que tremendo, amados, quando nós pegamos esse primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses e começamos a entender que o Senhor ele está cuidando de nós, que o crescimento
vai fazer com que nós tenhamos novos níveis de luta, mas que essas lutas elas vão gerar em nós aperfeiçoamento, mais a um crescimento ainda maior, enquanto que naqueles que perseguem, naqueles que lutam, essas tribulações que também vêm sobre eles, elas trazem juízo, trazem a paga para eles. Versículo de número 8. Versículo número 8. Juntamente conosco, quando do céu se manifestar, eu estou lendo o final do 7, para nós entendermos, né? Manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem, olha só, ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é crescimento para os cristãos, juízo, a paga para aqueles que desobedecem, não obedecem o evangelho e não conhecem a Deus. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, amados, a principal situação, ou o que é pior com relação a esta penalidade eterna, que nós falamos de inferno, de lago de fogo e enxofre, é a ausência de Deus. E é isso que ele está dizendo, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, quem? Nós, que somos os santos, e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, se você está passando por lutas, mesmo andando na palavra, significa que há um amadurecimento, há um crescimento, assim como nós, quando vamos nos tornando adultos, não temos outras responsabilidades, outros desafios, outras lutas, em nome de Jesus. Amém? Mas tudo isso vem para nos aperfeiçoar, para nos tornar dignos de entrar no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo e pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos a tua bênção sobre cada casa, cada família aqui representada. Que o Senhor derrame do teu Espírito, abra os céus, envie os teus anjos, anjos ministradores, anjos guerreiros, para protegê-los, para guardá-los, em nome de Jesus. E que o Senhor possa tirar nesse dia todo o peso, todo o fardo e colocar sobre cada um a tua paz, o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave, a paz que excede todo entendimento, consolando e fortalecendo cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Não esqueça, hoje, 19 horas, o culto e você é o nosso convidado. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos.